Mesmo assim, por causa das responsabilidades ministeriais, eles acabavam não sendo muito, eles não eram muito presentes em casa, né? Tinha E babá, né? a gente, como eu falei com o pessoal lá, a gente era praticamente era criado por babá e não por pai e mãe naquela época. E isso era bem difícil, né? Era complicado. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar de coisas polêmicas ou coisas que nem todo mundo está preparado ou gostaria de ouvir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de o que é ser mãe e ser pai. Ser pai e mãe, é possível ter pouco tempo, mas o tempo ser de qualidade? Quem está criando seus filhos? E a gente vai falar de Ana Paula Valadão Bessa, né? Uma pessoa muito famosa aqui no Brasil, né? Ela e seu esposo hoje são pastores da Igreja Diante do Trono, lá nos Estados Unidos. Mas eu quero lembrar você que a questão não é falar dela, da pessoa dela, seja para criticar ou elogiar, a questão não é essa. Tá? Eu quero que você assista aqui a um pedaço onde ela vai explicar que ela passou por um período de uma transição assim repentina e gigante, onde ela viajava muito, tinha muitos shows, o marido dela trabalhava no ministério missionário e eles quase não ficavam em casa e os filhos ficavam muito com babás. E ela vai contar bem pouquinho aí de como foi esse período de transição, onde ela largou tudo aqui no Brasil e precisou emigrar para os Estados Unidos e inclusive fazer renúncias financeiras, né, por causa de um estudo lá do marido dela, mas o impacto que isso trouxe na vida dos filhos dela e o seu filho Isaac contando qual era a sensação de quando ele morava aqui no Brasil e era, né, passava mais tempo com babás e como que isso impactou quando lá nos Estados Unidos ele teve que ficar mais com pai, com mãe. Então eu gostaria que você assistisse, né, na íntegra aqui esse vídeo, que é um recorte do canal Cristão Também Pensa, que é um canal com vários recortes aí de coisas interessantes. Até te recomendo, se quiser o link para o canal vai estar aqui na descrição. E também eu achei muito legal, que eu também gostaria de comentar no final. Vamos assistir? Mas antes, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui o que você acha disso em relação aos pais passarem mais tempo com os filhos ou não. Trabalho é mais importante, ministério é mais importante. Comenta aqui. E depois que você assistir, eu gostaria de que você comentasse se você mudou de ideia em relação ao seu comentário ou não, se você continua pensando igual, tá bom? Muito obrigada aí pela sua... Foram praticamente criados por babás. Há 7 anos atrás, eu e meu esposo, Gustavo, nós ouvimos o Senhor dizer que era um tempo de nós sairmos um tanto, sabe, da agenda ministerial tão intensa e voltarmos mesmo para dentro do nosso lar. E os nossos meninos ainda eram pequenos, o Isaac, o Benjamin, e nós emigramos para os Estados Unidos e foi uma decisão muito difícil. Ele foi fazer um doutorado nessa Foi época. fazer o doutorado e a gente dedicar mesmo ali. Até porque com a distância, né, para viajar, tudo é possível, mas tudo fica mais difícil. Financeiramente foi um passo de fé, um salto de fé. Tem muita gente, Ana, eu acho bonito isso porque você e o Gustavo fizeram isso ouvindo a voz de Deus e também tomando uma decisão ministerial que envolvia o investimento na família. Exato. Né? E muita gente imagina que não é custoso isso. Mas eu que conheço um pouquinho a tua história, a história do Gustavo, eu sei que vocês investiram toda a construção do Diante do Trono até 7 anos. Sim. Né? Para poder custear os estudos do Gustavo lá e poder manter a família durante esse tempo que vocês estavam lá investindo um no outro. Isso significou fechar o DT no sentido do treinamento, né? A escola de treinamento fechou, não foi isso? Sim, eram mais de 1000 alunos já formados, tanto em missões como no Ministério de Adoração, pastores, né, que foram formados. O pastor Flavinho, né, que é o sucessor do meu pai na Lagoinha Matriz, é formado no seminário pastoral do Diante do Trono, que o Gustavo
meu esposo era diretor. Então foram assim algumas renúncias muito dolorosas. Tiveram que desfazer o estúdio que tinha lá. Sim, era uma... Gente, o estúdio era maravilhoso, maravilhoso. Verdade. E aí um monte de coisa foi feita, né? Às vezes a gente acha que Deus só levanta, mas Ele também desfaz. Ele desfaz coisas que Ele mesmo construiu para construir coisas novas. Eu acho que dói aquilo, quando acontece. Não, eu acho que aquilo que a gente falou agora na abertura, né, de onde está o teu tesouro, né? Às vezes o Senhor vai dizer assim pra gente, o teu tesouro está nesse trono aqui, É verdade. né? Ou nesse diante do trono, que é uma esse marca. T minúsculo. E aí às vezes Deus nos coloca, tira a gente da zona de conforto, Exato. né? E a gente dá passos de fé, mas a bênção é que Ele tem um plano, um propósito. Então hoje quando eu vejo você com o Isaac cantando, Sim. eu digo assim, esses 7 anos valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Exatamente, pastor Pascoal. É um testemunho, né, visível quando nós vemos a fé dos nossos filhos, o amor pelo Senhor, a vida no secreto, né? A nossa família edificada. Muitas pessoas que me acompanham sabem também que nós temos o Ministério Mulheres Diante do Trono. Sim. E em que eu aprendi muito nesse tempo mesmo, mais dentro do meu lar. Continuo, né, viajando, escrevendo, temos os nossos eventos, fazemos nossos congressos diante do trono e tal, mas tudo com um ritmo muito mais reduzido, eu posso dizer com uma pontualidade mais assertiva, né? Aquele exemplo, né, de um homem que tinha uma mão tirada do lago com muita areia e ele jogava de volta na água e tinha um efeito. E aquele mesmo homem pegava uma pedra e jogava no lago aquela pedra que ocupava o tamanho da sua mão e o efeito era muito maior. Então a gente já vai aprendendo, né, a buscar realmente sermos mais certeiros, acertar o alvo realmente, não atirar para muitos lados. Então agora eu vou fazer uma pesquisa interna, eu vou perguntar para o Isaac aqui, tá? Eu acho que quando vocês foram para os Estados Unidos, você tinha o quê? Uns 6 anos? 9 anos de idade. 9 anos. O Benjamin que tinha 6. Benjamin que tinha 6. Como é que era, tá? Eu estou falando do garoto de 9 anos, esquece os Estados Unidos, Brasil, mãe e pai viajando que nem doido assim. Como é que era esse negócio no coração de você, seu coração? Então, quando a gente morava no Brasil, infelizmente o papai e a mamãe, eles tentavam, né, ao máximo estar em casa com a gente, só que eles, mesmo assim, por causa das responsabilidades ministeriais, eles acabavam não sendo muito, eles não eram muito presentes em casa, né? E tinha babá, né? a gente, como eu falei com o pessoal lá, a gente praticamente era criado por babá e não por pai e mãe naquela época. E isso era bem difícil, né? Era complicado. A gente tinha dias que a gente almoçava e papai e mamãe estavam viajando ou estavam fora de casa, mesmo eles tentando estar em casa o máximo possível. E mesmo com esse esforço era complicado eles estarem em casa com a gente, dando aquela atenção que eu acho que toda criança é muito importante ter essa atenção do pai e da mãe em casa para poder formar o caráter da criança e o pensamento da criança e até dos jovens também, até dos adolescentes. A presença de um pai em casa, tanto quanto da mãe, é muito importante, muito importante. Então, esse nosso escape para os Estados Unidos foi essencial. Foi uma mudança radical, assim, para minha mãe também, mas para o meu pai foi algo, assim, muito radical, por causa que meu pai agora teve que ficar em casa. Tipo, ele não podia sair para trabalhar, né? estudar, ele teve que ficar em casa. Ele não podia trabalhar fora. Sim. Não podia, ele ficava em casa. Então, isso pra gente foi algo também radical, assim, pra mim e pro Benjamin. Porque a gente agora tinha um pai em casa. Legal. Todo dia ele acordava a gente, levava a gente pra escola, buscava a gente da escola, fazia café da manhã pra gente, ia jogar bola, jogar basquete no parque. Pastor, eu não me esqueço, o primeiro sábado que nós fomos ao campo de futebol em que eles tinham jogos. Mesmo pequenininhos, eles faziam parte de times. E aquela sensação, sabe, quase como se eu estivesse vivendo uma outra vida, porque o pastor, o maior trabalho é no final de semana. É no final de semana. Né? A gente tem muito trabalho todos os dias, mas muitas vezes é preparando uma pregação, é um aconselhamento individual, mas as programações da igreja são às noites e fim de semana. Era uma sensação tão estranha, quase de pecado. Mas olha, pastor, o Gustavo, ele era pastor de missões na Lagoinha. Sim. E por muitos anos, ele passou por diversos papéis ali, né? Porque desde pastor de jovens, o senhor sabe como as pessoas vão crescendo também dentro da igreja. E como pastor de missões, às vezes ele passava 20 dias fora. Por exemplo, quando o Isaac era bebê,
né? Ele não estava a maior parte do tempo, porque foi bem intenso esse trabalho missionário. Então, realmente, tanto para os nossos filhos quanto para nós, sabe, essa novidade de confiarmos em Deus, de que todas as renúncias financeiras que a gente estava fazendo era para um investimento maior, mais precioso e eterno, né, no nosso tempo, né, do nosso tempo investido ali na nossa família, e também eu essa acho assim, renúncia financeira, porque a gente deixava agendas, deixava oportunidades. Não é só financeiro, né? Porque de uma certa maneira a personalidade da gente se propaga para o trabalho que a gente tem. Então, Ana Paula, né? Ana Paula, quem é Ana Paula? É a cantora, é a esposa, tal, é tudo misturado, mas acaba a parte, vamos dizer assim, pública, Sim. assim, sendo mais forte, né? E de repente você teve que abrir mão disso, né? Cancelar agendas, né? Não abrir agendas e virar Ana Paula esposa e mãe. O pessoal nas redes sociais brinca muito, sabe? Eles brincam falando que quando eu tô aqui no Brasil, né? Acabei de ser maquiada para participar dessa gravação aqui com o senhor e tal. Então, isso aqui é avaladão. E cantando, pregando num púlpito, num evento bem grande com multidões. Quando eu volto para casa, nos meus stories, estou lavando a roupa, estou cozinhando, eu sou a beça. A beça. E eu acredito que a renúncia pelo valor da família, que é um valor eterno, né? Ela vai acontecer em diversos níveis. Às vezes não vai ser o caso, né, da maioria das pessoas, eu creio, imigrar para poder ter esse tempo de qualidade. Talvez não chegue nesse ponto, né? Nós sabemos que não. Mas aqui mesmo, a renúncia de uma outra atividade para poder ter aquele tempo em casa, né? Quantas mães, enquanto os filhos são pequenos ou adolescentes, são o quê? 18 anos para nós dedicarmos enquanto os nossos filhos estão ali dentro do nosso lado, debaixo do nosso teto? É uma mãe que vai trabalhar só meio período enquanto eles estão na escola. São renúncias que todos nós, de alguma forma, vamos fazer para entender esse valor, né? E no meu caso foi bem radical. E nos ensinou muitas coisas lindas, né? E vemos o fruto, né? No meu casamento, nos nossos filhos. O link deixa... O número 6 vai falar que a gente deveria ensinar a lei do Senhor para os nossos filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Não dá, gente, para criar filhos sem passar tempo com eles. Ah, mas a gente vive uma vida muito corrida e a gente precisa trabalhar. Sim, é verdade. Às vezes não dá para passar o tempo todo. Mas eu queria trazer a reflexão que ela trouxe. Há casos, e esses casos, gente, pelo amor de Deus, eu não estou julgando, mas ao longo da minha vida, trabalhando com educação, eu percebo alguns comportamentos de alunos e coisas que a gente vê em igrejas. E às vezes a gente questiona, nossa, aquele pai, aquela mãe são pessoas tão de Deus, por que aquela criança é daquele jeito? Eu não estou atribuindo 100% da culpa, né, aos pais. Nem sempre é culpa. Mas a grande questão é, isso acontece, gente, e pode acontecer comigo e com você. Às vezes, a gente trabalha muito e precisa pôr a comida dentro de casa. É uma questão de sobrevivência. Agora, às vezes, o tempo que a gente tem para passar tempo, para fazer lição com eles, para brincar, ou mesmo para fazer atividade de casa, né? Atividade doméstica. O tempo que a gente tem ali para estar discipulando os nossos filhos, a gente vai fazer outras coisas, eu preciso servir a Deus na igreja. Eu acredito muito que é muito bom a gente fazer trabalho voluntário, a gente fazer algo para Deus, ou algo para as pessoas, ou bem que seja que a gente faça para os outros. Mas precisa começar em casa. Não tem como eu não ter tempo para os da minha casa e falar que Deus me chamou para isso, né? Ela não fala isso, né? Tanto é que se você assistir o podcast inteiro, você percebe que, na verdade, foi, né, Deus entregou uma missão a ela, mas chegou a hora de desfazer. Por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né? Que os solteiros, 1 Coríntios 7, ele cuida das coisas do Senhor. O casado precisa se preocupar em cuidar da sua casa, da sua esposa, da sua família. A partir do momento que a gente tem filhos, eu não posso deixar
que nada que não seja essencial tome o meu tempo. Ah, mas eu preciso de um tempo para mim, para me cuidar. Ok, mas a gente não pode esquecer disso. Depois, esses filhos crescem e a gente fica se perguntando, nossa, mas por que eles não são afetuosos com os pais? Por que eles têm medo de se abrir com os pais? E aí a gente às vezes não entende que, como pais, nós não construímos essa ponte lá atrás. E aí a gente não entende o porquê que hoje eles não conseguem se abrir conosco, ou porquê que eles fazem questão de fazer tudo contrário do que a gente fala. Eu não tô falando pra você que se você largar o seu serviço e ficar 24 horas com seu filho, isso vai dar certo. E que ele não vai fazer nada de errado e que ele vai sempre andar no bom caminho. Gente, filho não é garantia disso. Mas quem cria o seu filho é quem passa mais tempo com ele. E aí eu falo dos casos que não são questão de botar comida dentro de casa. Às vezes a gente pega um trabalho a mais para pagar um curso de inglês, a gente pega um trabalho a mais para comprar algo, para ter algo melhor. E às vezes a gente perde aquela sensibilidade de entender que às vezes o que o nosso filho precisava naquele momento era da gente. O curso de inglês às vezes dava para esperar um pouquinho. Aquele bem, aquele brinquedo dava para esperar. E às vezes a gente inverte. Eu perco tempo com os meus filhos para dar coisas para eles que na verdade não são essenciais. Aí lá na frente você pode ter um filho aí formado, cheio dos cursos, mas cheio de conflito interno, cheio de doenças mentais, cheio de dificuldades. Doenças mentais, eu digo ansiedade, outros, né, às vezes síndrome do pânico, outras coisas que às vezes um pai e uma mãe presente poderiam ter evitado. Então a coisa mais preciosa que você pode deixar para o seu filho é Deus e a sua presença, tá? Se você puder trabalhar um pouquinho menos, se isso for uma opção para você, você pode ter certeza que é um perder para ganhar muito mais lá na frente. Se essa não é sua opção, eu peço que Deus dê graça, sabedoria e que o tempo que você tiver com os seus filhos seja o melhor possível. Gente, criar filho dá trabalho, dá muito trabalho, mas é uma bênção de Deus. E a gente precisa sempre estar pedindo direção de Deus para fazer o que Ele quer e nos direcionar, porque a gente não tem todas as respostas. E aí? Você concorda comigo? Acha que não é bem assim? Escreve aqui no comentário algum relato, se você tem experiências e seus pais foram ausentes e se isso causou algo em você ou não. Se o ministério, o chamado é a coisa mais importante. Sabe, eu vejo muitas pessoas às vezes falando de chamado. Não, Deus me deu um chamado, meu filho tem que entender. Será que Deus chamou a gente para negligenciar a nossa casa? Bom, escreve aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Quero convidar você a assistir mais alguns vídeos desse canal. E esse aqui, devo ter filhos agora? Porque eu gostaria de falar algo sobre isso num próximo vídeo. Até o próximo e valeu, pessoal!